pouco sobre o que são os informativos a respeito desse curso já propriamente. A duração desse curso aqui, ele é de 19 semanas, sendo que a última aula está programada para acontecer no dia 13 do mês de julho desse ano. A dinâmica das aulas, em princípio, ela é para acontecer a cada sábado, de 9h30 até as 11h30, e a ideia é que, se não houver modificações, que até o momento não existem, serão 3 aulas expositivas e, após disso, um questionário. As aulas serão gravadas, para as pessoas que já perguntaram isso no chat, editadas e postadas no canal do Desmac, que a gente já compartilhou com vocês lá no grupo do WhatsApp. Então, a respeito disso, é bem importante deixar claro para vocês que, após de 3 aulas, vocês sempre terão um questionário para preencher, e é importante preencher esses questionários porque, a partir desses questionários, vocês irão obter uma certa pontuação que será necessária para vocês conseguirem a certificação no projeto. Bom, eu vou falar disso provavelmente mais na frente. A respeito da frequência, bom, a frequência é coletada de forma automática através dessa plataforma. É por isso que eu vou mais uma vez a dizer, pessoal, se alguém de vocês não está dentro do Classroom, se insira lá, não entre diretamente pelo Meet, porque você vai fazer provavelmente uma semana entrar com um e-mail, outra semana entrar com outro, outra semana entrar com outro. Aí vai dar um problema, porque vamos dizer que entra, por exemplo, aqui, Vitor Mieli Oliveira Batista. E essa semana entra como Vitor Mieli, na outra semana entra como Vitor Oliveira, na outra como Mieli Batista. Eu não tenho, na hora de fazer a coleta das frequências, como identificar que esses 3 indivíduos, na verdade, são a mesma pessoa. Então, aconteceu no projeto, na edição anterior, bom, na verdade, nessa edição, no primeiro curso, que muitos alunos tinham esse tipo de correios, colocavam diferentes correios para entrar em uma aula, em outra aula, e aí dá um problema, porque se eu não consigo identificar quem é a pessoa, provavelmente o Vitor Miel Oliveira Batista, que eu dei como exemplo, teria, sei lá, 3 aulas com um correio, 2 com outra, 5 com outra. Provavelmente, se ele somava todas em uma conta, ele dava a quantidade para conseguir o certificado. Mas como ele fez 3 aqui, 2 aqui, 5 aqui, eu estou pensando que tenho 3 pessoas diferentes, porque eu não saberia que é uma mesma pessoa, e eu estou achando que ele não conseguiu coletar a frequência, porque simplesmente ele tem no máximo 5, ou 3, ou 2. Então é bem importante que todas as pessoas que entraram hoje na videochamada entrem todas as semanas com o mesmo e-mail, e que esse e-mail tenha os dados de vocês para nós conseguirmos associar no momento da coleta da frequência. Senão, pode trazer algum transtorno para vocês no momento de a gente emitir o certificado. Bom, os objetivos desse segundo curso, na verdade, o primeiro, como já dissemos, é evidenciar aspectos lógicos fundamentais para o entendimento de um raciocínio matemático estruturado, ou seja, você tem que saber qual que é o caminho para resolver as coisas. Durante este curso, nós vamos abordar questões que podem contribuir para aqueles que têm interesse também em realizar concursos públicos, visto que o conhecimento básico de alguns conhecimentos básicos de lógica é comumente cobrado, mas também é comumente cobrado alguns conhecimentos sobre disciplinas como álgebra linear, como geometria. Então, isto, como a gente já comentou em algum momento, não é só para as pessoas que estejam aqui dentro da universidade ou que pretendam fazer universidade. Também pode servir para pessoas que estejam interessados em fazer concursos e que precisem exatamente desse tipo de conhecimentos. Então, qualquer pessoa aqui é bem-vindo. E, bom, essas disciplinas são comumente cobradas em cursos de engenharias e de ciências exatas, como vocês devem saber, no caso dos alunos da universidade. Muitos de vocês já devem ter feito em algum momento um curso sobre álgebra, um curso sobre geometria analítica. Então, muitas vezes acontece que o aluno vem de um ensino meio deficiente, com muitas lacunas, e tem que encarar um ensino superior, no qual as necessidades são muito altas. Então, o aluno não consegue. E para evitar que isso aconteça, ou para ajudar a ele a se desenvolver melhor, é que é lançado esse tipo de cursos. Porque um dos nossos objetivos, que talvez não foi comentado, é diminuir a taxa de reprovação e de evasão que existe nas universidades, principalmente nos cursos de engenharia, a partir de alunos não conseguirem se dar bem com as disciplinas de matemática. Então, um dos objetivos importantes aqui é que o aluno possa reforçar a base matemática para que consiga encarar de uma melhor maneira cada uma das disciplinas que muitas vezes são desafiadoras para ele na universidade. A respeito dos requisitos para obter o certificado, bom, isto é bem importante que fique claro para vocês. Vocês precisam de obter um 75% de presença nas aulas e uma média final de 60 pontos, para o qual eu já disse, vocês terão 5 formulários
cada formulário valendo 20 pontos, vocês precisam fazer pelo menos 60 pontos desses 100 pontos para conseguirem obter a nota suficiente, precisam dos 75% da presença, e também é importante que é obrigatório para vocês receberem o certificado preencher ao final do curso o formulário de satisfação que será entregado. Eu falo isto porque também na edição anterior, bom, na edição anterior não, no curso anterior, aconteceu que muitos alunos tinham os 2 primeiros requisitos, mas não fizeram o último. A gente abriu uma secção para que vocês possam preencher. Infelizmente, teve algumas pessoas que ainda dessa forma, com essa chance adicional, não preencheram isso. E, bom, acabaram sem receber o certificado por conta disso. Então, tomem muito cuidado com essas coisas, porque a gente sempre tenta dar opções, mas a gente não pode parar muito, porque o processo de emissão de certificados, ele passa por um trâmite na pró-reitoria. Então, se a gente ficar aguardando por sempre, esse trâmite demora demais. E a gente não pode, por exemplo, mandar uma versão, logo mandar outra. Então, a gente tem um tempo razoável e, basicamente, quem fez conseguirá o certificado, quem não fez, já a gente não pode fazer mais coisas. Então, espero que esteja claro isso para vocês. Nesse momento, eu vou passar a palavra aqui, dando a oportunidade do nosso aluno bolsista, que, como eu já disse, ele é aluno da Engenharia da Computação, apresentar para nós o que seria umas aplicações dos conceitos que a gente vai ver durante o curso. Então, dessa maneira, vocês já começam a ver, vocês vão precisar de andar um caminho trabalhoso para aprender alguns conceitos matemáticos, mas o fruto de todo esse trabalho será vocês conseguirem fazer coisas interessantes e impressionantes como aquelas que ele possa mostrar. Então, para a gente adiantar um pouco, eu passo aqui para Elson compartilhar conosco tudo o que seria essa parte da apresentação. Obrigado, professor, pela introdução. Então, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao segundo curso do projeto, o curso de Introdução à Álgebra e Geometria. Espero que tenho certeza que será bem proveitoso para todos. E, assim como o Roy tinha falado antes, assim como eu, acredito que grande parte de vocês viram assuntos relacionados a matrizes no ensino médio ou ao decorrer da vida acadêmica e suas operações, né, como soma, subtração, multiplicação, entre outros. E pode ter se perguntado, bem, certo, eu aprendi isso aqui, foi me apresentado, mas onde é que eu poderia utilizar isso no meu dia a dia, na realidade, no meu cotidiano? E bem, eu venho aqui trazer algumas aplicações e áreas que são aplicadas no conceito de matrizes, que é algo que está internalizado na álgebra linear, para vocês hoje. Então, começando aqui, eu gostaria de falar de uma das áreas que esses conceitos são aplicados, conceitos que vocês vão estar vendo aqui e se desenvolvendo durante o curso. E a primeira área que a gente tem vai ser a área relacionada à criptografia, que criptografia vai ser a parte de estudo relacionada às seguranças de dados, de informações. Então, é uma coisa bastante importante hoje em dia, porque você tem que, principalmente com o uso da internet, e a gente está sempre ali enviando dados, sabe, muitas vezes sensíveis, e a gente precisa de um certo nível de segurança para que esses dados cheguem à pessoa certa, a pessoa que realmente deva chegar, e para isso, a gente pode garantir essa segurança de diversas formas. Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa mensagem, e a gente quer que essa mensagem chegue a outra pessoa, nosso receptor do outro lado. Então, a gente pode utilizar de métodos, algoritmos, ou mesmo cifras, para esconder ou maquiar essa informação, e que somente a pessoa que possui a chave para decifrar essa mensagem, esse método, vai ter acesso ali à informação que realmente ela deveria ter. E bem, esse uso dessas metodologias remonta desde antigamente, desde lá do Império Romano, né, com César, com a famosa cifra de César, que é uma cifra bem simples, na verdade. Ela basicamente usa deslocamento. Por exemplo, digamos que você tem a palavra A, a mensagem seja A. Então, você vai pegar e a sua chave, digamos, seja 3. Então, você vai andar 3 casas à direita ou à esquerda. Então, você tem um A, você vai para B, C, D. Então, essa seria a sua palavra encriptada. E somente quem tivesse a chave, que seria no caso 3, saberia. Então, ela voltaria do D para o C, B e para o A, que seria a mensagem original. Então, esse seria um resumo bem grosso, assim, sobre a parte do que se trata a criptografia, sobre o ponto que a gente vai tratar aqui. E para exemplificar melhor a parte de onde é aplicada a álgebra linear nisso tudo, eu trouxe uma cifra conhecida aqui, que seria a cifra de Hill. Ela foi criada por Lester Hill em 1929, então já tem um certo tempo. E como é que se baseia essa cifra de Hill? Ela vai ter ali, vai ser necessário para a gente usar ela, uma matriz codificadora.
que seria necessariamente a chave que eu acabei de falar. Então, a partir dessa chave, a gente vai estar usando aqui, por exemplo, que eu vou estar mostrando para vocês, a seguinte matriz, que tem os números 4, 1, 3 e 2, e ela necessariamente precisa ser uma matriz quadrada, ou seja, ela tem que possuir o mesmo número de colunas e de linhas. E com isso, fora a matriz codificadora, a gente vai precisar também utilizar um alfabeto. Como assim um alfabeto? Precisa ser necessariamente o alfabeto que a gente conhece, né? Que seria o alfabeto de A a Z. Não, o alfabeto você pode escolher, certo? Inclusive, aqui a gente vai estar utilizando um alfabeto de A a Z, e a gente precisa relacionar eles com um valor, com um número. Por conveniência, eu selecionei o número de 1 a 26, mas poderia ser qualquer número aqui para essas letras aqui. Então, a gente, mais para frente, a gente vai fazer o exemplo, né, utilizando uma palavra, mas no caso, digamos que eu tenho uma frase, e essa frase eu quero colocar um espaço nela. Então, eu posso adicionar aqui ao meu alfabeto um símbolo, seja um asterisco, um hífen, e coisas do tipo, e relacionar ele ao número, para criar justamente essa noção de espaço entre eles. Então, bem, como vocês podem ver aqui, a gente tem o alfabeto, né? Eles vão estar relacionados para o A, a gente vai ter, que ele vai ser equivalente ao número 1, o B, número 2, o C, número 3, e assim por diante. E vale ressaltar também que esse alfabeto, digamos que quando a gente for fazer nossas operações mais para frente, com as matrizes lá, pode ser que surjam números maiores do que o alfabeto. Aí você vai perguntar, e agora, Elson, o que é que eu faço? Surgiu um 27 aqui para mim, e o 27 não está no alfabeto. Bem, esse alfabeto ele vai continuar se repetindo, até o infinito, sabe? Então, a partir do 26, começou o número 27, o alfabeto, ele é como se criasse outro alfabeto e abaixo desse, entendeu? Então, 27 seria equivalente à letra A. E, bem, em resumo, esse vai ser o alfabeto que a gente vai utilizar para a aplicação, e agora a gente vai pegar a nossa palavra que a gente quer criptografar, certo? Então, usando uma cifra de Hill. A palavra que a gente vai criptografar aqui vai ser Deskmat Z. Então, que seria justamente o nome do projeto, né? Eu coloquei um Z ali, que é um valor genérico, simplesmente para completar um conjunto de matrizes, de pares, de blocos, a gente chama de blocos, esses conjuntos de matrizes aí, da mensagem, para ele ser par. Então, como é que a gente vai escolher em quantos blocos a gente divide a mensagem da gente? Bem, vocês viram lá que na nossa matriz codificadora, ela é de tamanho 2x2, ela tinha 2 linhas e 2 colunas. Então, para esse método, é necessário que os blocos que a gente separar, esses blocos aqui de matrizes, eles sejam também de mesmo tamanho, ou seja, de 2. Digamos que eu tenho uma matriz de 3x3, então eu tenho que separar minhas mensagens de 3x3. E assim por diante. 4x4, 5x5, por aí se vai. E bem, o primeiro passo que a gente tem que realizar aqui, a gente tem que relacionar cada letra com o número que a gente especificou lá no nosso alfabeto. Então, a gente está aqui, o D relacionado com 4, o E vai ser igual a 5, o S vai ser equivalente a 19, C3, M13, A1, T20 e Z26. E bem, a gente vai estar aqui formando pares de matrizes colunas, ou seja, elas vão possuir apenas uma coluna e n número de linhas, que vai ser equivalente a também a n número de linhas e colunas da nossa matriz codificadora, e com isso, ao montar as matrizes, né, nossos pares de matrizes aqui, nós seguimos para o próximo passo, e que seria realmente a cifra em si. Aqui, a cifra, ela é literalmente uma multiplicação dessas duas matrizes, ou seja, a nossa matriz codificadora, que seria a nossa chave, pelos nossos pares de matrizes coluna. Então, aqui, pegando como exemplo, a primeira matriz seria primeira par de matriz, a gente teria 4 e 5, que estaria multiplicando a nossa matriz codificadora, que seria 4, 1, 3 e 2. Então, aqui não tem nada demais para quem já conhece, mas quem não conhece, basicamente, como é que vai ser essa multiplicação? A gente vai pegar essa coluna aqui, essa matriz coluna, e vai multiplicar por cada linha, somando as multiplicações de cada referente número. Ou seja, a gente vai pegar o 4 aqui, vai multiplicar pelo 4, e depois vai pegar o 5 e multiplicar pelo 1 e somar os dois. E com isso, a gente tem nosso resultado final, que seria 21, que seria a nossa matriz resultante. E em seguida, a gente vai fazer a mesma coisa para a segunda linha aqui embaixo. Então, a gente tem o 4 vezes 3 e o 5 vezes 2. Então, aqui a gente tem obtendo o resultado de 22. E após a gente conseguir esse resultado da nossa matriz resultante, o que é que a gente faz? A gente vai pegar e relacionar eles também ao nosso alfabeto, criado lá anteriormente. Então, a gente tem que 21, ele vai ser igual a U, e 22 ele vai ser igual a V. E com isso, a gente tem que o nosso D, a nossa letra D, ela é encriptada usando a cifra de Hill, junto a essa matriz codificadora em específico, a gente vai ter letra U, ou seja, D é equivalente a U encriptado.
e é equivalente a V encriptado. E por assim por diante. A gente vai utilizar as demais matrizes e repetir o processo, né? Os pares de matriz coluna. Então, aqui multiplicando, a gente obteve a matriz resultante 79 e 63. Então, o que pode acontecer aqui no caso? Digamos que essa nossa matriz codificadora, ela está com números relativamente baixos, né? A gente tem 4, 1, 3 e 2. Mas digamos que aí fosse 1.000, 2.000, 5.000, ou um pares aí de centenas e tudo mais. Acontece que nosso resultado aqui dessa multiplicação também seria imenso, né? Então, a gente não tem condições de ficar ali. Seria um trabalho muito laboroso, né? Na verdade. E não teria condições de você ficar ali contando, tipo, passou do 26, aí repete, sei lá, desenhar o alfabeto de novo e sair contando. 27 é A, 28 é B, por aí por diante. Então, como a gente resolve isso? A gente usa do artefato da aritmética modular, que basicamente consiste em quê? A gente vai pegar o número total, ou seja, o tamanho do nosso alfabeto, seria 26 nesse caso, e vai tirar o módulo dele pelo resultado. Ou seja, na verdade, tirar o módulo do resultado por 26. E com isso a gente vai obter a letra equivalente. Então, como funciona mais ou menos isso, caso vocês não conheçam a ideia de módulo e tudo mais? Bem, a gente pegar esse valor 79, dividir ele por 26, e o resto que a gente obter vai ser nosso valor. Então, a divisão de 79 por 26 resultou em resto 1, que vai ser igual a A, de acordo com o nosso vocabulário. Então, esse conceito de módulo é muito útil também para diversas outras coisas. Por exemplo, digamos que você queira calcular se o número é par ou ele é ímpar. Basta a gente pegar, a gente sabe que o número par, ele vai ser um número que é divisível por 2 e seu resto vai ser 0. Então, a gente pode usar essa relação. Então, posso pegar, sei lá, um número 80 e um módulo de 2. Para tentar adivinhar se ele é par ou não. Então, tendo o resto 0, a gente sabe que ele é par. Enfim, e assim por diante. Tendo o resto 1, seria ímpar. Isso é só para exemplificar o conceito de módulo e outras aplicações dele. Então, dá um módulo de 79, módulo de 26, a gente obteve 1, e 1, de acordo com o nosso alfabeto, ele é igual a A. E 63, módulo de 26, é igual a 11, que vai ser igual a K. Então, nosso S encriptado, ele vai ser igual a A, e nosso C encriptado, ele vai ser igual a K. E também, agora a gente vai seguir a mesma ordem, a mesma ideia. A gente vai multiplicar as matrizes e criar seus respectivos módulos. Então, aqui a gente obteve, a partir da multiplicação dessas matrizes, do 13, do 1, com nossa matriz codificadora, a gente obteve 53 e 41, e ao tirar o módulo, a gente teve que um módulo de 53 por 26, ele vai ser igual a 1, que vai ser igual a A também. Então, perdão, um momento. Então, outra característica interessante dessa cifra é que digamos que uma letra não necessariamente vai estar ligada à outra, como acontece na cifra de César. Na cifra de César, a gente vai ter esse deslocamento, então a mesma letra vai se repetir para, digamos que tenha mais de uma letra na mensagem. Então, ela vai se repetir ali na criptografia também, torna ela mais fácil de ser quebrada e tudo mais. Já na cifra de Hill, a gente vai ter que uma mesma letra criptografada, ela pode referenciar diversas outras letras da mensagem original. Então, tornando um pouco mais difícil de ser quebrada ali. E bem, continuando aqui, a gente tem que 41, o módulo de 26 vai ser igual a 15, que é igual a O. E para a nossa matriz D, a gente tem que M vai ser igual a A e A igual a O. Seguindo, a gente vai ter aqui, obtendo o resultado da matriz E, 106 e 112, que dando seus módulos por 26, a gente tem que 106 vai ser equivalente a 2, que vai ser equivalente a B, e 112 vai ser equivalente a 8, que vai ser equivalente a H. Então, T encriptado vai ser igual a B, e Z encriptado vai ser igual a H. Certo? A gente conseguiu encriptar nossa mensagem. E a mensagem encriptada vai ser equivalente a UVAKA. OBH. E bem, obviamente não dá para entender o que é que tem aí nessa mensagem encriptada, não tem como relacionar ela de alguma maneira, se você bater o olho assim e não conhecer que ela foi encriptada, com a nossa mensagem original, né, que seria da schema Z. Então, aqui estão as operações que foram feitas e os resultados obtidos, e a gente tem a nossa mensagem encriptada. E agora vocês vão perguntar, bem, Elcio, a gente encriptou a mensagem, legal. Mas digamos que eu recebo essa mensagem já encriptada e eu tenho que descobrir a mensagem original dela. Como é que eu faço? Bem, a importância da matriz codificadora inicial ela ser quadrada é justamente porque a gente vai precisar da inversa dela. Então, nesse caso aqui, sendo mais específico, a inversa modular, que vai ser a inversa multiplicada por um valor, que seria a determinante inversa, e, bem, para a nossa matriz codificadora, a gente obteve a seguinte matriz inversa modular, que seria equivalente a 16, 5, 15, 6. E, basicamente, o que a gente vai fazer agora vai ser o mesmo processo de multiplicação,
só que em vez de usar aquela outra matriz codificadora, a gente vai usar essa matriz inversa para decodificar a nossa mensagem codificada. Então, novamente, a gente vai precisar seguir aquele passo de numerar a nossa mensagem criptografada de acordo com o nosso alfabeto. Então, para U a gente tem 21, para V 22, A1, K11, A1, O15, B2 e H8. E, novamente, vamos separar em números de pares equivalentes ao número de linhas e colunas da nossa matriz inversa também. E aqui a gente obtém as nossas novas matrizes colunas, e nossos pares, né? E vamos lá para o processo de descriptografação. Então, seguindo a mesma ideia do outro, a gente vai multiplicar as nossas matrizes com os valores da nossa mensagem criptografada com a nossa matriz inversa, modular. E com isso, a gente obtém esses valores aqui. Aí você pode me perguntar, por que não pode ser simplesmente a matriz inversa? Tem que ser a matriz inversa modular. Se a gente usar simplesmente a matriz inversa, a gente pode obter números negativos. Isso geraria um problema para a gente na hora de descriptografar a nossa mensagem. Então, é necessário usar a modular para esse processo. Então, para essa matriz, aqui a gente obteve os valores, ao multiplicar 21 e 22 pela nossa matriz inversa, a gente obteve 446 e 447, que ao tirar o módulo desses valores, 446 por 26, a gente obteve 4, que é igual a D, ou seja, a nossa letra U, que está encriptografada, ela vai ser igual equivalente à letra D, que seria já referente à mensagem original. E o 447 mal de 26 vai ser igual a 5, que vai ser igual a E. Então, bem, veja, a gente que já tem o conhecimento de qual é a mensagem original, a gente pode ver que está dando certo já, né? A gente já obteve o D e o E, que seriam as duas letras iniciais da nossa frase, nossa mensagem original. E a gente vai repetir esse processo. Para 71 e 81, a gente obteve 19, que é equivalente a S, e 3, que é equivalente a C. E substituindo, a gente tem que A encriptado vai ser igual a S, e K encriptado vai ser igual a C. Novamente, para 91 e 105, a gente tem que o módulo deles vai ser igual a 13, que vai ser igual a M, e 1, que vai ser igual a A. E o A vai ser equivalente ao M, e o O equivalente ao A. Lembrando que essa primeira coluna aqui é a palavra encriptada, e essa aqui seria o resultado que a gente obteve. Novamente, a gente tem 72 e 78 agora, para a nossa última matriz, nosso conjunto de pares de matriz, e a gente obteve 20, que é igual a T, e 0, que é igual a Z. No caso aqui seria 26. Mas como seria 26 por 26, o resultado seria 0 do resto, né? Então, a gente teria que ali seria 26 e Z seria equivalente também a 26, que seria equivalente a Z e por assim por diante. Então, aqui a gente tem H igual a Z e B igual a T. E, por fim, utilizando o alfabeto e identificando esses resultados que nós obtemos, nós obtemos a nossa mensagem inicial, que seria justamente Deskmat Z. Então, a gente está relacionando ela aqui, e aqui tem os resultados obtidos, né? Então, a gente tem que a primeira deu D, a segunda deu E, S, C, M, A, T, Z, que seria a nossa mensagem original. E, bem, resumindo aqui o que a gente fez. A cifra de Hill, ela é baseada na multiplicação de matrizes, onde você vai ter uma matriz quadrada, que vai ser a sua chave, e a partir dessa matriz quadrada, você multiplicando por uma matriz coluna de tamanho também N, igual ao número de linhas e colunas da nossa matriz codificadora, a gente vai conseguir encriptografar os blocos de mensagem e vai obter algo parecido com isso. No nosso caso, com o Deskmat Z, a gente obteve a mensagem UVAKAOBH. E, após isso, se a gente tem a nossa chave, que seria justamente a nossa matriz codificadora, utilizando a inversa dela, modular, a gente consegue obter a nossa mensagem original. Novamente, fazendo aquele processo de multiplicação, relacionando as letras aos números e assim por diante. E, por fim, a gente obtém a nossa mensagem aqui no final. Então, você pode pensar, tipo, Elson, essa é uma cifra que é de 1929, então ela é obsoleta, certo? Tipo, não tem como aplicar ela. E, realmente, tipo, nos dias atuais, se a gente for usar ela para segurança, é um pouco complicado, porque já foram descobertos diversos métodos de como, tipo, descobrir ela. Por exemplo, se você você tem ali o vetor de saída e o vetor de entrada, você consegue montar um sistema linear e descobrir os coeficientes que faltam. Então, realmente, para hoje em dia, os poderes computacionais que a gente possui e os métodos, a gente conseguiria quebrar ela fácil. Então, ao decorrer do tempo, foram criadas outras variações dessa cifra. Então, uma das mais recentes, existem mais de uma, no caso, mas a que eu vou citar hoje vai ser a Hill-MRV, que, basicamente, ela é similar, é a mesma ideia da de Hill, só que a diferença agora que a gente tem é que, em vez de ela multiplicar todo o contexto, toda a mensagem, somente com uma matriz codificadora, a gente vai ter que, para cada bloco,
ela vai ser gerado uma matriz codificadora diferente com base em um vetor, no caso, uma chave que você escolheu. E somente você tendo essa chave, esse vetor, você vai conseguir reverter. E a gente pode utilizar ela para, por exemplo, criptografar imagens. Então, seguindo esse exemplo aqui da imagem do Pato Donald, não sei se vocês conseguem visualizar, mas tipo, em uma imagem, a gente tem basicamente uma matriz também, né? Uma matriz de pixel. Então, digamos que essa imagem aqui seja 200 por 200. Então, eu tenho 200 colunas e 200 linhas. E, com base nisso, a gente pode separar elas em pequenos blocos e esses blocos aplicar a nossa cifra, multiplicando eles. E, bem, aplicando a cifra original aqui, criptografando com a cifra original, a que a gente acabou de ver de Rios, a gente vai ter que... Ele vai ficar meio desfocado, mas não vai literalmente esconder a imagem ali que a gente tem. Isso porque a gente está utilizando somente uma matriz codificadora. Então, quando a gente estiver pegando ali a gama, né, de cores do branco e cinza, no caso desse exemplo da gente, a gente vai ter uma gama ali do extremo branco, que seria o 0, se não me engano, ao extremo negro, preto, que seria o 256. Então, a gente tem... Agora, nosso alfabeto não é mais de tamanho 26, mas sim de 256. E tem essa mudança aí, quando for tirar o módulo. E, bem, com uma matriz codificadora, a gente vai ter que... Nos brancos, que são repetidos aqui, a gente vai obter o mesmo resultado. Então, não vai fazer muita diferença assim no final. Porque só tem uma matriz ali, então, multiplicando ela pelo mesmo valor, vai resultar no mesmo valor criptografado. Então, a gente tem essa recorrência aqui de cores, que não vai ajudar muito na parte de criptografia. Tipo, ela desfoca, mas você consegue ter uma ideia mínima ali do que é a imagem. Já na cifra de Hill, como cada bloco desse que a gente pegar, digamos que a gente pega a cada 2 blocos ou 4 blocos, a gente tem uma matriz diferente de codificação, a gente vai obter um resultado como esse aqui, como se fosse um chiado e tudo mais. E o benefício de usar uma cifra mais recente, como a Hill-MRV, é porque a gente vai ter uma maior segurança dada a complexidade que se obtém, né? Porque, veja, aqui a gente tem uma matriz para toda imagem, aqui a gente tem uma matriz para cada 2 blocos, por exemplo. Então, é muito mais seguro. E, bem, sobre a cifra, é isso. Agora eu queria falar um pouco sobre outras áreas que você vai encontrar aplicações que envolvem álgebra linear, geometria analítica e tudo mais, que seriam as áreas que estão aqui listadas, que seria de programação linear geométrica, a de processamento de imagens, criptografia, como eu demonstrei agora, da computação gráfica, GPS, navegação por satélite e edição de imagens. Então, isso aqui foi... eu acabei de apresentar aqui para vocês uma aplicação no nosso dia a dia, da realidade, dos conceitos que vocês vão ver e talvez vocês possivelmente no futuro podem colaborar, desenvolver esses métodos, variações deles e assim por diante. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma boa aula e um bom proveito aí. Agora vocês passam a palavra aí para o José. Bom dia com todos, sejam muito bem-vindos. Eu estava com uns problemas técnicos, mas eu já resolvi. Então, meu nome é José Luiz Vilca Rodrigues, sou professor da USP, Campus Capital, e eu estou encarregado de lecionar a matéria, tá? Então, como já tinha falado, né, como o Roy falou, o intuito do curso não é que você saiba fazer muitas manipulações nem contas, sim? O intuito é ter claro o conceito para que depois você consiga aplicar, sim? Então, a minha parte é a parte técnica, sim? Eu vou ter que falar das matrizes, dos sistemas, como que eu manipulo eles e tudo, mas eu vou tentar ser o menos técnico possível, tá? Focando-me sempre nos conceitos e não nas contas. E basicamente o que vamos fazer hoje na aula é dar nomes às coisas, a nomenclatura, tá? A nomenclatura, como que a gente vai chamar as coisas daqui para frente, tá? Vamos dar nomes aos bois, simplesmente isso, tá? Então, o esboço da aula vai ser o seguinte: primeiro vamos falar de matrizes, o que são as matrizes, hein? E eu vou tentar definir como é que, não definir, é falar um pouco como que elas aparecem e por que as operações entre elas são meias estranhas, sim? Porque que não multiplico matrizes, a multiplicação de matrizes é tão estranha assim, tá? Definir outras coisas, matrizes diagonais, o tamanho de uma matriz e coisas assim. Mas simplesmente vai ser nomenclatura, a aula vai ser de nomenclatura, como que vamos chamar as coisas daqui para frente, tá? Então, uma matriz para nós, e uma matriz vai ser o seguinte: um arranjo retangular de elementos, simplesmente isso, tá? Um arranjo retangular de elementos, tá? Então, temos vários elementos, arranjamos eles retangularmente, então isso vai ser uma matriz, tá? Então, os elementos, numa matriz vamos ter linhas e vamos ter colunas. Quando eu falo linhas, eu vou me referir às linhas horizontais, tá? Horizontais. E quando eu falo colunas, estou falando das verticais, tá?
Por exemplo, aqui no primeiro exemplo temos a matriz 2, 5, π, sim? É um arranjo de números, sim? É um arranjo retangular, sim? Quais são as filas? As filas são a fila que tem somente o 2, o 5, outra fila que tem somente o 5 e outra fila que tem o π, sim? E as colunas? Nesse caso, como eu falei, colunas são verticais, sim? Nesse caso, temos só uma coluna, que é a coluna que tem os elementos 2, 5 e π, sim? Então, nesse caso, a matriz teria 3 filas, sim, horizontais, sim, filas são horizontais, são linhas horizontais, e uma coluna, sim. No segundo exemplo, por exemplo, no segundo temos só um numerinho, é um arranjo, sim, um arranjo de números, um número é um número mesmo, um arranjo. Então, temos só uma linha e temos só uma coluna, sim. Então, eu posso enxergar um número como sendo uma matriz, sim? De uma linha e uma coluna. No seguinte exemplo, temos essa matriz aqui, que tem 3 linhas e tem 4 colunas, sim? E assim, no último exemplo, por exemplo, temos uma matriz que tem 4 linhas, sim? E tem 2 colunas, tá? Então, é isso. Uma matriz é isso. É simplesmente um arranjo retangular de números, tá? Então, eu arranjo os números retangularmente e eu coloco um parêntese. Uma matriz vai ser isso, simplesmente. Ok? Então, e agora, o que eu faço com matrizes? O que eu posso fazer com matrizes? Aqui umas coisas sobre a notação, tá? Para denotar matrizes, vamos usar letras maiúsculas, A maiúsculo, B, C e assim, tá? E o tamanho da matriz, tá? O que vai ser o tamanho da matriz? Vai ser o número de linhas vezes o número de colunas, tá? Por exemplo, no exemplo anterior aqui, 2, 5, π, é uma matriz, sim? Que tem 3 linhas e tem uma coluna. Então, o tamanho dessa matriz, nesse caso, vai ser uma matriz 3 por 1, tá? Agora, no seguinte exemplo, qual seria o tamanho dessa matriz? Linhas por colunas, sim? Uma linha e uma coluna. Então, é uma matriz que tem tamanho 1 por 1, tá? No seguinte exemplo, tem tem uma, duas, 3 linhas e tem 4 colunas, sim? Então, o tamanho dessa matriz vai ser uma matriz de 3 por 4, sim? E, por último, no último exemplo, sim? Tem quantas linhas? Uma, dois, três, 4. Tem quantas colunas? Uma, duas, sim? Então, o tamanho dessa matriz vai ser 4 por 2, tá? Então, às vezes, quando seja necessário explicitar o tamanho, vamos colocar a matriz A, sim, matriz maiúsculo A, uma matriz com N linhas e M colunas, vamos denotar por A, subíndice embaixo, N por M, tá? Só quando seja necessário, porque quando já tenhamos a cara da matriz, vamos saber qual que é o tamanho, né? Claramente, tá? E agora, os elementinhos aqui, temos essa matriz e temos os elementos da matriz, e os numerinhos que estão dentro do parênteses, esses são os elementos da matriz, tá? E esses elementos têm um nome especial, se chamam entradas, tá? Entradas da matriz. E agora, esses elementos, eles podem ser localizados. Por exemplo, como que eu localizo ele? Olhando para a fila e para a coluna onde ele está, tá? Então, por exemplo, aqui, o 2. O 2 está na primeira fila da matriz e na primeira coluna. Se tem uma coluna só. Na primeira fila e na primeira coluna, sim? Então, nesse caso, o 2, para mim, vai ser a entrada 1, 1, tá? 1, 1 faz referência à fila 1 e a coluna 1, tá? Primeira fila, depois a coluna, tá? Por exemplo, o 5. O 5 está na segunda fila e está na primeira coluna, sim? Então, o 5 vai ser a entrada 2, 1 da matriz, sim? Primeira fila, depois a coluna, sim? E, por último, o π está na terceira linha e está na primeira coluna, tem só uma coluna, sim? Então, vai ser a entrada 3, 1 da matriz, sim? No segundo exemplo, temos o 100, tem só uma fila e tem uma coluna. Então, tem quantas entradas? Tem uma só, sim? Então, é a entrada 1, 1. Um da linha e um da coluna. Da fila, da linha e da coluna, sim? No terceiro exemplo, por exemplo, o raiz de 5. É qual a entrada? O que eu faço? Eu vejo a linha onde ela está na segunda linha. E a coluna. Primeira, segunda, terceira coluna. Então, raiz de 5 é a entrada 2, 3. Sim? E assim vai, com todo mundo. Sim? O π, por exemplo, nessa mesma matriz. O π. Em qual linha que está o π? 1, 2, 3. Em qual coluna? 1. Então, o π é a entrada 3, 1 dessa matriz. Sim? Por exemplo, só para dar mais um exemplo aqui, na última matriz, na quarta matriz, o raiz de 3. O raiz de 3, qual que é a entrada? Que entrada é o raiz de 3? Olha ali, olha as linhas e as filas, 1, 2, 3, 4. E em qual coluna que ele está? 1, 2.
Então, é a entrada 4, 2, sim? E assim por diante, tá? Então, os elementos das matrizes, o que está dentro do parênteses, se chamam entradas, tá? E cada entrada pode ser localizada pela sua linha e pela sua coluna, sim? Então, por exemplo, para falar, é o que está aqui no item 2, sim? Como que localizamos entradas? Olhamos para a linha e olhamos para a coluna, sim? Então, o número que esteja na iésima linha e na jésima coluna é a entrada IJ, tá? E quando estemos falando de uma matriz genérica A, vamos anotar a entrada A e J por A minúscula, tá? Azinho e J embaixo, tá? Só notação, tá? Ok. E a ordem é o que eu já falei anteriormente, é o tamanho, tá? Números de filas, número de linhas por número de colunas, sim? Então, isso já falamos anteriormente. No exemplo anterior já vimos aqui, tamanho da primeira é 3 por 1, da segunda é 1 por 1, da terceira é 3 por 4 e da quarta é 1, 2, 3, 4 por 2, sim? Essa é a ordem da matriz. Ordem ou tamanho, é a mesma coisa, sim? Então, ok. E agora, deixa eu ver aqui. Às vezes, quando falamos de matrizes 2 por 2, vamos usar indistintamente essas duas notações aqui, tá? Podemos anotar uma matriz A 2 por 2 como A, B, C, D, A, B na primeira linha, C, D na segunda, ou simplesmente colocamos A e a entrada. Em qual entrada está? A, 1, 1, sim? Nesse caso aqui, na primeira linha, A, 1, 1, e A1, 2, na primeira linha e na segunda coluna, sim? Embaixo, na segunda linha seria o quê? A entrada A, Azinho, e embaixo eu localizo, sim? Em qual linha está? Está na segunda linha e na primeira coluna, sim? E por último, né, na entrada, o A22 seria o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna, tá? Então, é isso apenas, são nomes, são notações, ok? Então, quando o número de linhas é 1, sim? Por exemplo, aqui, o número de linhas, aqui não temos número de linhas 1, aqui 1, por exemplo, o 100, tá? Melhor aqui, na primeira matriz. Aqui, o número de colunas é 1, sim? Então, nesse caso, a matriz vai se chamar matriz coluna. Por quê? Porque tem só uma linha. Sim? Agora, se a matriz ela tivesse, tem só uma coluna, sim? Agora, se a matriz tivesse só uma linha, como que ela se chamaria? Matriz linha, sim? É mais natural, tá? Então, isso é outra nomenclatura. Matriz linha e matriz coluna. Matriz linha quando é só uma linha horizontal, né? Matriz coluna quando é só uma coluna, tá? Então, é isso que está aqui na definição aqui. E outra coisa importante, outro nome importante, quando a matriz tem o mesmo número de filas, de linhas e de colunas, tá? Então, se a matriz tem o mesmo número de linhas e de colunas, vai ser um arranjo que vai formar um quadrado, sim? Então, nesse caso, vamos dizer que a matriz é uma matriz quadrada, sim? Por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, o A desse exemplo tem 3 linhas, sim? E tem 3 colunas. Então, essa matriz A é uma matriz quadrada, sim? A matriz B também é uma matriz quadrada. Tem 3 linhas e também tem 3 colunas, sim? A mesma coisa com a matriz C. Tem 2 linhas e tem 2 colunas. Número de linhas e o número de colunas, então a matriz é quadrada, sim? O arranjo tem que ser um quadrado. O nome é por isso, né? Porque o arranjo forma um quadrado. Não forma um retângulo, necessariamente, né? É um quadrado, tá? Então, o D também é a mesma coisa. 2 filas, 2 linhas e 2 colunas. O E, uma linha e uma coluna, um numerinho, sim? Então, também é uma matriz quadrada. E o F também é uma matriz quadrada. 3 linhas e 3 colunas, sim? Então, matriz quadrada, número de linhas é igual a número de colunas, tá? Ok. Quando que uma matriz... E continuamos com os nomes, sim? Então, vai ser uma aula só de nomes mesmo, nomenclatura, para depois, nas próximas aulas, já ver como de fato manipulamos essas coisas, ok? Então, quando que uma matriz é dita diagonal? Uma matriz vai ser dita diagonal se as entradas que estão fora da diagonal... O que é a diagonal, sim? O que é a diagonal de uma matriz? Uma matriz, ela tem diagonal quando é uma matriz quadrada, sim? Qual que seria a diagonal? Seria, aqui, por exemplo, na matriz a diagonal seria 1, 4 e menos 1, tá? São os elementos que estão localizados na entrada 1, 1, 2, 2 e 3, 3, sim? Se tem mais elementos, 4, 4, 5, 5, sim? Na diagonal mesmo, sim? Na diagonal do quadrado, sim? Na diagonal do quadrado, sim? Então, a diagonal da matriz A seria essa diagonal aí, 1, 4 e menos 1. A diagonal da matriz B seria 1, 2 e menos 7, sim? A diagonal da matriz. Para falar de diagonal, a matriz tem que ser
quadrada, sim? O C, a diagonal seria 3, 1, sim? E aí o D, a diagonal 1, 1, sim? O E, a mesma diagonal, é a mesma matriz, sim? E o F, a diagonal seria 0, 0, 0, sim? Então, isso aí é a diagonal de uma matriz, tá? Agora, quando que uma matriz vai se chamar matriz diagonal, tá? Uma matriz vai se chamar matriz diagonal se as entradas, os elementos que estão fora da diagonal principal, ou seja, dessa diagonal que eu falei, são zero, tá? Por exemplo, a matriz A, ela não é uma matriz diagonal, sim? Tem a diagonal aí, 1, 4, 1. Ah, não, a matriz A é uma matriz diagonal, sim? Matriz diagonal, que os elementos que estão fora da diagonal, essa diagonal principal, são zero. Então, todos os elementos que estão fora da diagonal de A são zero, sim? Então, a matriz A é uma matriz diagonal, sim? A matriz B não é mais uma matriz diagonal, sim? Por quê? Tem a diagonal aí que tem o 1, o 2 e o menos 7, e, por exemplo, tem um elemento menos 3 que está fora da diagonal, sim? Então, o B não é uma matriz diagonal. A mesma coisa com o C, sim? Não é uma matriz diagonal também. O D é uma matriz diagonal. Tem a diagonal 1, 1, e os elementos que estão fora da diagonal são zero, sim? O E é uma matriz diagonal, sim? Tem só a diagonal e não tem mais elementos, sim? Então, não tem nenhum elemento que seja fora da diagonal que seja diferente de zero. Por quê? Porque não tem nenhum elemento fora da diagonal, tá? E a matriz F não é diagonal, sim? Temos a diagonal de 0, 0, 0 e tem o menos π, por exemplo. Tem o 2, sim? Diferente de zero, raiz de 7, sim? Então, matriz diagonal que só tem elementos não nulos, é que os elementos que estão fora da diagonal são nulos, sim? Ok. E agora, temos matriz diagonal, e agora, quando que uma matriz é simétrica? Uma matriz é simétrica, basicamente, quando ela é simétrica em relação à sua diagonal, tá? Uma matriz quadrada. Se é uma matriz quadrada, ela é simétrica, quando ela é simétrica, ou seja, a diagonal espelha os elementos, tá? Como assim? Por exemplo, procuramos um exemplo aqui. A matriz C é simétrica? Sim. Por quê? Olha para a diagonal. A diagonal é 3, 1. Agora, pega um elemento. O elemento, a entrada 1, 2. Sim? A entrada que está na primeira linha e na segunda coluna. Qual que é essa entrada? Qual que é esse elemento? O 2. Sim? Agora, espelha ele com a diagonal. Então, fica aqui o 2, sim? Então, esses elementos, os elementos espelhados aqui, o 2 e o 2, são iguais, sim? Quando acontece isso com todos os elementos fora da diagonal, então a matriz é simétrica, tá? Ou seja, quando a entrada, temos uma matriz, por exemplo, n por n, 2 por 2, vai. Então, quando que ela é simétrica? Quando o elemento, a entrada 2, 1, coincide com a entrada 1, 2, tá? No caso de 3 por 3, seria o quê? Quando a entrada 2, 1 coincide com a entrada 1, 2. E a entrada 3, 1 coincide com a entrada 1, 3. E a entrada 3, 2 coincide com a entrada 2, 3. Tá? E assim é, com todos os elementos que estão fora da diagonal. Então, os elementos que estão fora da diagonal são simétricos, sim? São simétricos. Então, outro exemplo, por exemplo, aqui, a matriz A. A matriz A é uma matriz simétrica, sim? Por quê? Pega os elementos que estão fora da diagonal. Como é que eles são? Simétricos, sim? Temos, por exemplo, a entrada 2, 1 é o 0, é a mesma coisa que a entrada 1, 2, sim? Agora, a entrada 1, 3, que é o 0 também, é a mesma coisa que a entrada 3, 1, sim? Agora, a entrada 2, 3 é o 0, é a mesma coisa que a entrada 3, 2, é o 0, sim? Então, a matriz é simétrica, tá? Então, simétrica significa isso, simétrica em relação à sua diagonal, tá? Os elementos se espelham na diagonal, com a diagonal, ok? Então, isso é uma matriz simétrica e, finalmente, uma matriz antissimétrica, tá? Então, uma matriz vai ser antissimétrica quando? Quando a diagonal vai espelhar, mas vai espelhar com o negativo, tá? Ou seja, por exemplo, F, temos a diagonal e não é simétrica, sim? Por quê? Porque se fosse simétrica, o elemento 1, 2, que é o 2, teria que ser espelhado no elemento 2, 1, sim? Mas não, o elemento 2, 1 é menos 2, sim? Então, o que está acontecendo? A diagonal está espelhando e está trocando o sinal, sim? Então, quando acontece isso, eu chamo essas matrizes de antissimétricas, sim? Então, e isso tem que acontecer com todos os elementos fora da diagonal, sim? Por exemplo, aqui o menos π. Então, como que ele é espelhado pela diagonal? Em π, sim? O menos π é o elemento 1, 3, sim? Agora,
ele não coincide com o elemento 3, 1, sim? Senão com o negativo. Então, a diagonal está espelhando esse π, mas está trocando o sinal. Então, e a mesma coisa com o raiz de 7, sim? Então, essa matriz F é antissimétrica, tá? Simétrica, espelha, com o mesmo sinal. Antissimétrica, espelha e troca o sinal, tá? Então, pronto, temos esses nomes aqui, sim? Vamos lembrar só que estamos falando de matrizes quadradas aqui, tá? Matrizes quadradas. O arranjo é um quadrado. Mesmo número de linhas e mesmo número de colunas, tá? Então, já temos todos esses nomes, ok? E, então, aqui foi o que eu falei, sim? A explicação que eu já disse é o que está aqui. Então, agora vamos ver como que a gente opera matrizes, como que fazemos operações com matrizes, tá? Então, quando é que duas matrizes são iguais? Quando elas têm o mesmo tamanho e os elementos são os mesmos, sim? Isso é claro para todo mundo, isso é fácil de aceitar, isso é natural, sim? Não precisa nem colocar definição, sim? Todo mundo já pergunta para qualquer um quando que duas matrizes são iguais. Quando são iguais mesmo, né? Quando os elementos são iguais, têm o mesmo tamanho e são iguais, sim? Por exemplo, aqui, está falando o quê? Em relação à igualdade de matrizes, o que podemos dizer? A é igual a B, quando que A seria igual a B? Tem o mesmo tamanho, sim. Agora, os elementos têm que ser os mesmos. Então, para que A seja igual a B, o elemento, a entrada 1, 2, 3, 2, a entrada 3, 2 do A, que é o X, teria que ser igual à entrada 3, 2 do B, que é 1. Então, A é igual a B se e somente se o X é igual a 1, sim? É a única forma que A pode ser igual a B, sim? Depois, o que podemos falar? B e C não são iguais, não têm o mesmo tamanho, sim, claramente não são iguais. A e C também não têm o mesmo tamanho, não têm como ser iguais para qualquer valor do X que eu pegue, sim. Então, é isso. Isso é só uma coisinha fácil aqui. Ok. Então, agora sim, vamos somar. Sim? Da mesma forma que definimos que sabemos somar numerinhos e multiplicar números, vamos tentar fazer o mesmo, aritmética, com matrizes, tá? Então, como que eu defino a soma de duas matrizes? Primeiro, o que tem que passar para somar duas matrizes? Elas têm que ter a mesma ordem, tá? O mesmo tamanho, sim? Então, tem que ser retângulos os dois, as duas matrizes do mesmo tamanho, tá? Eu não posso fazer soma em matrizes que tenham tamanho diferente, tá? Então, primeiro isso. Então, para somar matrizes, temos que ter matrizes do mesmo tamanho, tá? Para somar matrizes e para fazer a diferença de matrizes, que é a mesma, a soma, posso encarar sempre como sendo uma diferença, eu posso encarar como uma soma sempre, né? Então, a soma de duas matrizes se dá em matrizes que têm o mesmo tamanho e vai se dar por entrada a entrada, tá? Ou seja, para somar uma matriz, por exemplo, a matriz A e a matriz B têm o mesmo tamanho, sim? Então, eu posso construir a matriz A mais B, que é a soma das matrizes. Então, como que eu construo essa matriz? Vai ser uma matriz do mesmo tamanho que o A e o B, 2 por 2, e a primeira entrada vai ser a soma da primeira entrada do A com a entrada 1, 1 do A e a entrada 1, 1 do B. Tá? A entrada 2, 1 da soma de A e B vai ser a soma da entrada 2, 1, de A e a entrada 2, 1 de B. E assim, a entrada 2, 2 de A mais B vai ser a soma da entrada 2, 2 de A mais a entrada 2, 2 de B, sim? Por exemplo, aqui, isso aqui, por exemplo, isso aqui, temos isso aqui, sim? A soma dessas duas matrizes, A mais B. O que eu faço? Eu sumo entrada com entrada, sim? As respectivas entradas. Entrada 1, 1 de A com a entrada 1, 1 de B, é o 0. 1 e 0, sim? Assumo. Agora, para a entrada 1, 2 de A mais B, eu somo a entrada 1, 2 de A, que é 5, com a entrada 1, 2 de B, que é 3, sim? E assim, a entrada 2, 1 de A, 5, mais a entrada 2, 1 de B, 3. 5 mais 3, sim? E a entrada 2, 2 de A, 4, mais a entrada 2, 2 de B, menos 2. Sim? Isso aí vai dar a soma das matrizes A mais B, tá? Com a diferença é a mesma coisa, Eu faço entrada por entrada, sim? É a mesma coisa, tá? Então, para somar matrizes tem que ter o mesmo tamanho, tá? E como que eu faço? Entrada com entrada, tá? Ok, aqui temos outro exemplo, uma matriz C e uma matriz D. Matriz C é a matriz 1, menos 2, 2, 0. Matriz D, menos 3, 4, menos 4, 6. Sim? Olha só, a matriz C, só para ir praticando os termos, né? Os termos que temos definido, a matriz C é antissimétrica, sim? Porque tem a diagonal e o que eu faço? Espelho e troco o sinal.
né? A entrada 1, 2 é menos a entrada 2, 1, sim? Então, é antissimétrica. A matriz D também é antissimétrica, sim? Tem a diagonal e espelho. 4, mas quando espelha, troca o sinal, menos 4, sim? Então, o que eu faço? Eu quero a soma de C mais D. Então, faz a soma, coordenada a coordenada. Primeira entrada 1, 1, 1, mais menos 3. Entrada 2, 1, menos 2, mais 4. E assim, né? E assim vai. 2 menos 4, e na última entrada 0 com menos 6. Com menos 6, sim? É só somar e temos a matriz soma, tá? Então, agora, a multiplicação. A multiplicação já não é tão fácil. Se não é que seja difícil também, mas a interpretação de por que multiplicamos assim, em geral, isso não se explica, tá? E eu acho que não vai dar tempo de explicar aqui também, mas na próxima aula eu vou explicar por que multiplicamos matrizes da forma que... Por que multiplicamos matrizes dessa forma que eu vou explicar agora. Tá? Então, para multiplicar duas matrizes, o que tem que acontecer? Uma matriz A e uma matriz B. Tá? Se eu quero a matriz A por B, o número de filas de B tem que coincidir com o número de colunas de A. Tá? Então, só posso fazer multiplicações de matrizes nesses casos, quando o número... Quero multiplicar uma matriz A com uma matriz B. Sim? Então, o número de colunas de A tem que coincidir com o número de filas de B. Tá? Só nesses casos. Então, por exemplo, a matriz A e a matriz B eu posso multiplicar. Então, se eu quero o produto A por B, sim? Então, o que teria que acontecer? O número de filas de A, sim? Teria que ser... Não, o número de colunas de A teria que ser o mesmo que o número de filas de B. O número de colunas de A é 2, sim? O número de filas de B é 2. Então, eu posso multiplicar essas matrizes. Eu poderia multiplicar a matriz A com a matriz C, Eu poderia multiplicar, temos que ver o quê? Números de colunas de A. A tem quantas colunas? 1, 2. É igual ao número de filas de C? Sim. C tem 2 colunas, sim? Então, eu posso construir a matriz A por C, tá? Então, é isso que está falando aqui. Para construir a matriz A por B, o que tem que acontecer? O número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas, de filas de B, tá? Só nesses casos eu posso multiplicar matrizes. E como que eu vou multiplicar matrizes? Tá? Uma vez que eu tenha verificado que o número de colunas de A é o mesmo que o número de filas de B, o que eu vou fazer? Para construir a primeira entrada da matriz A por B, eu vou pegar a primeira entrada, a primeira linha de A. E eu vou pegar a primeira coluna de B, tá? E eu vou multiplicando os elementos, isso mais fácil com um exemplo, tá? Olha aqui, temos a matriz A e a matriz B. Elas se podem multiplicar? Sim, tem a mesma ordem, então se podem multiplicar, tá? Então, como que eu vou construir o produto? Eu quero a entrada 1, 1 da matriz AB, que é uma matriz que eu vou construir agora, tá? Então, o que eu faço para a entrada 1, 1 de A por B? Pega a primeira linha de A, 0, 2, sim? E pega a primeira coluna de B, 8, 4, tá? E agora, o que vai fazer? Vai multiplicar, como que eu falo de alguma forma, 0 com 8 e o 2 com 4, e vai somar, tá? Tá? Como está aqui. Então, agora, por exemplo, para a entrada 1, 2 da matriz AB, 1, 2, sim? A entrada 1, 2, o que eu faço? Pego a primeira linha de A e pego a segunda coluna de B, tá? 0, 2, primeira linha de A, segunda coluna de B, 1, 1, sim? Então, o que eu faço? Multiplica os primeiros elementos. O primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna, 0 por 1, sim? Agora, multiplica os segundos elementos, 2 com 1, 2, e soma isso, tá? 0, 1 mais 2 com 1, sim? E somamos isso. Da mesma forma, se queremos a entrada 2, 1 da matriz A por B, sim? O que eu faço? Queremos a entrada 2, 1. Então, pega a segunda linha de A e pega a primeira coluna de B, sim? Multiplica os primeiros elementos, multiplica os segundos elementos e soma, sim? 8, 5 com 8, os primeiros elementos, mais 4 por 4, sim? Então, essa é a entrada 2, 1 da matriz AB. Agora, finalmente, a entrada 2, 2 da matriz AB, o que eu faço? Pega a segunda coluna, a segunda linha de A e pega a segunda coluna de B, sim? Segunda linha de A, 5, 4. Segunda coluna de B, 1, 1. Multiplica os primeiros elementos, 5 com 1. E soma, e multiplica os segundos elementos, 4 com 1. E soma, tá? Então, é assim que se constrói o produto de matrizes. Tá? Matriz
A por B, tá? E uma coisa que acontece aqui é que não é a mesma coisa multiplicar A com B e multiplicar B com A, tá? Em número sabemos que sim, é comutativo, né? Mas aqui não é. Aqui não é a mesma coisa. Aqui vai importar a ordem. Como que eu faço multiplicação? Eu faço A por B, não é a mesma coisa que fazer B por A, tá? E aqui temos um. Se eu faço B por A, o que eu teria que verificar? Oi? O que eu teria que verificar para saber se eu posso construir a matriz B por A? Teria que verificar que o número de colunas de B é igual ao número de linhas de filas de A, sim? E é, porque o número de colunas de B é 2, e o número de linhas de A também é 2. São matrizes 2 por 2. Então, eu posso fazer o produto. Como que eu faço o produto? Primeira entrada, a entrada 1, 1 do produto. Pega a primeira linha da primeira matriz, da B, 8, 1, sim? E pega a primeira linha, a primeira coluna da matriz A. 0, 5. Multiplica os primeiros elementos. 8 com 0, multiplica os segundos elementos. 1 com 5. E soma, sim? E assim com todos, como eu já expliquei agora, né? Então, se eu faço isso, concluímos o quê? A matriz AB vai ser essa matriz. 2 por 2. 8, 2, 56 e 9. E a matriz B por A vai ser a matriz 5, 20, 5 e 12, que são diferentes. Sim? São diferentes. Então, não é a mesma coisa. A por B e B por A, tá? Não é o mesmo. Então, a ordem para multiplicar matrizes importa, ok? E é dessa forma que eu faço multiplicações. Por exemplo, aqui, A com C. A é essa matriz, 2 por 2, sim? 0, 2, 5, 4. A matriz C é a matriz menos 3, essa matriz, sim? Menos 3, 3, 10, menos 1, menos 6, 2. Tá? O que eu verifico primeiro para construir o produto de matrizes? Tenho que verificar que o número de colunas de A é igual ao número de linhas de C. Número de colunas de A, 2. Sim? Número de linhas de C, 2 também. Então, eu posso fazer a multiplicação. Sim? E a multiplicação vai me dar o quê? Uma matriz com quantas linhas e com quantas colunas? O número de linhas vai ser o número de linhas de C. Tá? E o número de linhas de A. E o número de colunas de C. Tá? Então, podemos construir a matriz A por C? Sim, porque o número de colunas de A é igual ao número de linhas de C. Como que fazemos? Do mesmo jeito que fizemos anteriormente. O que eu faço? A entrada 1, 1 da matriz AC pega a primeira linha de A, pega a primeira coluna de C. Primeira linha de A, 0, 2. Primeira coluna de C, menos 3, menos 1. Multiplica os primeiros elementos, 0 com menos 3. Multiplica os segundos elementos, 2 com menos 1. E soma, sim? Isso aí dá menos 2. Agora, por exemplo, a entrada 2, 1 da matriz AC, sim? O que eu faço? 2, 1. Então, pega a segunda fila de A, sim? A segunda linha de A e a primeira coluna de C, sim? Entrada 2, 1. Segunda linha, 5, 4 e primeira coluna, menos 3, menos 1. Agora, o que eu faço? Multiplico os primeiros elementos, 5 com menos 3. Multiplico os segundos, 4 com menos 1. E soma, sim? E o menos 19. E assim eu faço com todos os elementos, tá? Então, é isso. E assim que eu posso multiplicar matrizes, tá? Na próxima aula eu vou explicar por que multiplicamos matrizes dessa forma. Porque a soma é tranquila, ou seja, a soma é fácil de aceitar. Agora, a multiplicação parece que tem alguma mágica por trás. Por que definimos dessa forma, sim? Eu vou tentar explicar isso na próxima aula, tá? Então, e agora, o que eu posso fazer também com matrizes? Eu posso multiplicar matrizes por números, tá? Como que eu faço? Se eu quero multiplicar um número por uma matriz, vai ser o quê? Multiplicar todas as entradas da matriz por esse número, tá? Então, tem uma matriz A aqui e tem um número real. Sim, estamos falando de números reais, somente. Tá? Então, pega um número real, menos 2, por exemplo. Então, o que seria menos 2 por A? Como que eu faço? Pega essa matriz e faz menos 2 multiplica a todos os elementos, a todas as entradas da matriz. Sim, menos 2 multiplica 0, multiplica 1, multiplica 2, e assim, multiplica o 3, o 4, o 1, o 7, o 0 e o 1. Sim? Então, menos 2 multiplica todos os elementos da matriz. Eu faço as contas e eu concluo isso aí. Sim? Então, dessa forma, eu multiplico um número por uma matriz. Tá? Então, um número é diferente. Se um número, só um número menos 2, por exemplo, que a matriz que tenha só menos 2, sim? É diferente, eu estou diferenciando isso, porque a matriz que tem só o elemento menos 2, eu não poderia multiplicar pelo A, sim? Porque não coincide o número de filas e o número de colunas, sim? Mas um numerinho por uma matriz eu posso, tá? Ficou claro isso, tá? Ok. Ô, professor, no caso, o que o senhor está utilizando é a multiplicação de um escalar, né? Por uma matriz. De um escalar, isso. De um número por uma matriz. Okay. Um escalar não é a mesma coisa que uma matriz 1 por 1, tá?
Temos que diferenciar isso. Um escalar não é a mesma coisa que uma matriz 1 por 1, sim? Ok, Porque não poderia multiplicar, né? Uma matriz 1 por 1 pela matriz A. ok. Tá, então pronto, temos isso. Produto por um escalar, é isso mesmo, produto por um escalar. Então é produto por um número, é a mesma coisa. Se não quiserem, sei lá, lembrar terminologias, é um número, um escalar é um número, ok? E aqui é só notação, tá? Da mesma forma que, por exemplo, quando multiplicamos menos 1 por 2, dá menos 2, não é? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Quando multiplicamos menos 1 por A, vai dar uma matriz, que vamos denotar por menos A, tá? Simplesmente. Tá? Menos 1 por A vai ser menos A. Então, o que vai ser menos A? A matriz que tenha todos os negativos das entradas de A. Simplesmente isso. Tá? E também, quando eu calcule, quando eu faça a multiplicação de A com A, eu vou denotar essa matriz com A quadrado. Tá? Se eu faço A com A com A, vou denotar por A cubo. Sim? E assim, e assim. Eu vou usar as potências, assim como... Vou usar nas potências, nas notações de matrizes, ok? E aquilo que tínhamos falado anteriormente, né? O que alguém falou. É uma matriz simétrica quando? Quando a transposta coincide com a mesma, sim? Então, sim, isso é verdade. Mas para isso teríamos que falar antes do que é transposta, sim? Então, a transposta vai ser simplesmente o quê? Pega uma matriz, tá? A transposta dessa matriz vai ser a matriz cujas colunas sejam as linhas da matriz inicial, tá? É isso, tá? Assim, em termos claros. Tem uma matriz A, qualquer uma matriz A. O que vai ser a transposta de A? Vai ser uma matriz cujas colunas sejam as linhas da matriz A, tá? É isso. Então, por exemplo, tem a matriz A, essa matriz 2 por 3, sim? 9, 3, 5, menos 2, 7, 4. O que vai ser a transposta? A transposta vai ser denotada assim, A e um T em cima, tá? Então, quando vejamos A com um T em cima, é a transposta. Então, vai ser a matriz cujas colunas vão ser as filas, as linhas de A. Então, pega a primeira linha, 9, 3, 5. Então, essa aí vai ser a primeira coluna, 9, 3, 5, de A transposta. Tá? Segunda linha, menos 2, 7, 4. É a segunda coluna da matriz A transposta, menos 2, 7, 4. Tá? Então, se o tamanho da matriz A é aqui, por exemplo, 2 por 3, o tamanho de A transposta vai ser quanto? 3 por 2, sim? E em geral, se tem uma matriz N por M, a transposta dela, que tamanho vai ter? M por N, sim? Por exemplo, tem uma matriz de tamanho 5 por 3, tá? A transposta dela vai ser de tamanho 3 por 5, sim? E assim, ok? Aqui, o que tínhamos falado anteriormente, né? Em termos da matriz transposta, A é simétrica se a transposta coincide com o A. E é antissimétrica se a transposta coincide com menos A, tá? E aqui temos uma lista de propriedades, tá? A soma de matriz, a soma sim, a soma é comutativa de matriz, tá? A multiplicação não é, sim, mas a soma sim é comutativa. E agora, o item 2, por exemplo, está falando que a soma é associativa, sim? Dá na mesma, se eu quero somar 3 matrizes, dá na mesma a ordem com que eu sumo as matrizes, sim? O item 3 está falando o mesmo para multiplicação de matrizes, tá? Se eu quero multiplicar 3 matrizes, sim? 3 matrizes, nesse caso, dá na mesma a ordem com a que eu faça a multiplicação, tá? Mas se eu quero multiplicar 2 matrizes somente, sim, importa a ordem, tá? Importa a ordem. Mas quando eu faço produtos de 3, dá na mesma. Eu posso escolher a ordem e vai dar o mesmo resultado, tá? É isso que está falando o item 3. O item 4, eu posso distribuir, sim? A soma, eu posso distribuir com o produto, sim? Que nem nos números, sim? Posso distribuir aqui pela direita e pela esquerda também, o item 5, sim? O item 6, um escalar vezes uma soma de matrizes. Então, eu faço o produto por escalar em cada matriz e depois eu sumo, sim? E assim, tá? E aqui tem uma lista de propriedades, tá? Que são elementares, são propriedades elementares que eu acho que podem ver depois de novo. Os slides vão ficar disponíveis para vocês, tá? Então, não tem muito sentido falar de todas as propriedades aqui, porque estão aqui as propriedades, tá? Então, mas foi tudo o que eu falei aqui, sim? A soma, produtos de matrizes e transposta de matrizes. As principais propriedades que verificam esses conceitos, ok? E deixa eu ver aqui, o teorema tem duas matrizes simétricas, então o produto é simétrico assim somente se comuta. Sim, isso porque comutar significa o quê? Que A por B é a mesma coisa que B por A, sim? Então, se temos duas matrizes simétricas, o que significa? Que A transposta é igual a A, B transposta é igual a B, sim? E eu quero que A por B seja simétrica, ou seja, quero que A por B transposta seja igual a A por B, sim? A por B transposta pela propriedade 13
É 13 mesmo, sim? 13 aqui. A última propriedade, A por B transposta é B transposta por A. E se A e o B são simétricos, B transposta é B e A transposta é A, sim? Então, isso aí ficaria B por A. E comutam. B por A é a mesma coisa que A por B. Então, no fundo, teríamos o quê? Que A por B transposta é A por B, tá? Eu vou fazer isso aqui de novo a próxima aula, tá? Com mais calma, com mais detalhe, tá? Então, toda matriz pode ser escrita como a soma de uma matriz simétrica e uma matriz antissimétrica, sim, tá? E, de novo, eu vou fazer, sim, eu acho que eu vou parar por aqui. Esses 2 slides que ficaram aqui, eu vou explicar na próxima aula, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.